Olá, querido. Nós estamos conhecendo essa etapa do desenvolvimento do capitalismo que a gente chama de época do capitalismo financeiro. Capitalismo financeiro pelo domínio que os bancos vão estabelecendo sobre as atividades econômicas. É a época em que vai se concentrando o capital. A gente diz também a época do capitalismo monopolista, porque a concorrência que marcou a época clássica do capitalismo, ou seja, no século XVIII, início do século XIX, quando a Inglaterra era a única potência industrial, aquela época da concorrência, do capitalismo concorrencial, a gente diz, foi desaparecendo na medida em que foram surgindo os grandes monopólios, já que em vários setores da economia a concorrência vai desaparecendo na medida em que algumas grandes empresas conseguem absorver ou eliminar as empresas menores. Mas essa época a gente chama também de época do imperialismo, do neocolonialismo, porque em busca de matérias-primas para alimentar suas indústrias, de mercados consumidores onde pudessem escoar a produção industrial, de áreas onde pudessem investir seus capitais excedentes, as potências capitalistas se lançam nesse processo de expansão que vai se voltando especialmente para as regiões da África e da Ásia. Enquanto os Estados Unidos, nessa época, vão aos poucos impondo seu domínio sobre a América Latina, as potências europeias vão promovendo a partilha da África e da Ásia. A Inglaterra e a França saíram na dianteira nesse processo. Primeiras potências industriais se lançaram primeiro na busca por mercados, por fontes de matérias-primas, por áreas de investimento. A Inglaterra e a França na dianteira, mas seguidas de perto pelas outras potências, porque a partir da segunda Revolução Industrial, países, por exemplo, como a Alemanha, como a Itália, mas também fora da Europa, os Estados Unidos e o Japão estão se industrializando e também estão se lançando nessa disputa, nessa luta por mercados. Aqui nós temos o que seria basicamente o resultado da partilha do continente africano entre as potências capitalistas. Estamos vendo aqui a coloração diferente justamente para distinguir as potências que estão, vamos dizer assim, retalhando o continente. Foi numa conferência em Berlim entre 1884 e 1885 que as potências europeias praticamente formalizaram essa partilha do continente africano. Como a Inglaterra e a França tinham saído na dianteira, observa que elas ficaram com as regiões mais importantes, mais ricas, mais atraentes. A Inglaterra tinha se apoderado do Egito, do Sudão, Quênia, Uganda, a região que a gente chama hoje de Zimbábue, na época Rodésia, Zâmbia, a África do Sul, mas observa também aqui na África Ocidental, a Nigéria, Gana, Serra Leoa, são todas possessões inglesas. Atrás da Inglaterra, a França, a outra potência colonial que também se lança na dianteira. Observa os franceses controlando toda essa região que está aqui em laranja, a Argélia, o Marrocos, a Mauritânia, Níger, Chad, a República Centro-Africana, o Congo, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, todas essas regiões e Madagascar são possessões francesas na virada do século. Verdade que algumas potências, vamos dizer assim, já ultrapassadas, já decadentes, como Portugal, conseguiram preservar algumas possessões. Olha aqui as possessões portuguesas, Angola, Moçambique. Verdade também que potências de segunda linha, como se diz, quer dizer, não eram exatamente as maiores potências europeias, mas elas conseguem o seu quinhão na África. Olha o caso da Bélgica, alegando interesses exploratórios, científicos, envia expedições que vão avançando aqui em direção à região central da África, a região do Congo, que fica sob controle dos belgas. Mas observa que a França e a Inglaterra, especialmente, se apoderam das regiões mais ricas. Ora, eu estou tentando te mostrar que isso vai desembocar num impasse, porque essa segunda onda de inovações tecnológicas que estava se desenrolando no fim do século XIX, na virada para o século XX, ela impulsiona o crescimento de países como a Alemanha e a Itália. Olha o caso da Alemanha, unificada tardiamente em 1870, começa a se industrializar em ritmo tão acelerado que em 1900, em termos de capacidade industrial, a Alemanha já tinha ultrapassado a Inglaterra e a França. Só que, ao se lançar tarde na corrida colonial, observa, a Alemanha está praticamente excluída. Vai conseguir algumas possessões aqui, o deserto da Namíbia, essa região pantanosa da Tanzânia. Bismarck, o líder da unificação alemã, costumava dizer, para se referir a essa situação de total desvantagem da Alemanha na partilha colonial, que para os alemães só tinham sobrado os pântanos e os desertos, porque as regiões ricas do continente já tinham sido dominadas pelos ingleses e franceses. A mesma coisa vale para as regiões da Ásia. A essa altura os ingleses se apoderaram da Índia, os franceses se transformaram a região da Indochina num protetorado. A Inglaterra abriu a China para os seus produtos e atrás dos ingleses. Outras potências também adotaram na China uma espécie de política de portas abertas. Na verdade, só o Japão, no Extremo Oriente, foge dessa dominação que vai se estabelecendo das potências ocidentais e desenvolve também uma política expansionista, imperialista em direção à China, em direção à Coreia. Mas o continente africano, o continente asiático, a gente diz a partilha afroasiática, se completa praticamente na virada do século.
Mas, em função dessa defasagem, como eu te falei, ou seja, a Alemanha ultrapassa a Inglaterra e a França como potência industrial, mas carente de colônias, de mercados, vai ver na guerra a chance de promover uma redivisão desses mercados coloniais, dessas possessões, e conseguir os recursos necessários para sustentar seu crescimento industrial. Já a Inglaterra e a França logo vão perceber a Alemanha como uma forte ameaça aos seus interesses e vão também achar que a guerra pode ser a solução para os seus problemas, destruindo a Alemanha, o que se transformou no principal concorrente do capitalismo inglês e do capitalismo francês. Observe então que nessa partilha do continente e também nas tensões que vão surgindo nas regiões da Ásia e na disputa pelos mercados mundiais, vai se acirrando a tensão entre as potências capitalistas e tudo isso vai desembocar na Primeira Grande Guerra com todo o trauma que ela vai gerar. Temos então nessa nova fase do capitalismo, que a gente está chamando de fase do capitalismo financeiro monopolista, a época do imperialismo, do neocolonialismo, a partilha da África e da Ásia entre as potências capitalistas, os Estados Unidos gradativamente impondo seu domínio sobre a América Latina, o Japão adotando uma política expansionista lá no Extremo Oriente, e a partir das tensões que vão crescendo nessa luta, nessa disputa, nessa partilha do mundo entre as potências capitalistas, nós temos uma situação de tensão que desemboca na Primeira Grande Guerra. Com a Primeira Grande Guerra, e dentro da Primeira Guerra Mundial, a eclosão da Revolução Russa, e depois ainda no fim da década de 20, com a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Nova York, o capitalismo vai mergulhar numa crise profunda e vai entrar então numa nova etapa do seu desenvolvimento, como nós vamos observar num outro encontro, numa outra aula.